Oi, gente, tudo bom? Vamos para a aula da nossa semana. Para essa semana, gente, vocês terão duas atividades. A primeira é um trabalho que vocês vão fazer, e a segunda, nós vamos começar a tratar sobre o assunto regionalização, ok? Então vamos lá. Sobre o trabalho. Como eu quero esse trabalho? O trabalho vai ser sobre, olha lá o tema, ó, refugiados no mundo e no Brasil. Então, vocês vão pesquisar sobre refugiados. Como eu quero que esse trabalho vá para o caderno? Vocês vão fazer esse trabalho. Vocês vão elaborar um texto, no mínimo 15 e no máximo 30 linhas, contendo as informações que eu vou pedir aqui embaixo. Tá? Esse trabalho de vocês deverá misturar, ó, textos e imagens. Que tipo de imagem tem que ser? Pode ser foto, pode ser gráfico, pode ser mapa, ok? E se eu não achar nenhuma imagem, professor, não tem problema, faz só o texto. Combinado? Então, o que vocês vão pesquisar? Quem são os refugiados? Então, eu quero que você diga que é o significado da palavra refugiado e quem são essas pessoas, correto? Por que elas saem do seu território? Desde quando isso começou a acontecer no mundo, certo? Depois, quais os lugares do mundo que tem mais refugiados? Quer dizer, que lugares do mundo têm recebido mais pessoas, têm recebido mais refugiados? Por que essas pessoas saem dos seus países de origem? Quais são as causas que dão origem aos refugiados? Como essas pessoas vivem nos lugares para onde elas vão, os lugares onde elas se refugiam? Como é o estilo de vida? Como elas vivem? Em que lugares elas vivem, certo? Essas pessoas sofrem algum tipo de discriminação, algum tipo de perseguição? Então, vocês vão investigar lá para mim e dizer também, sofrem esse tipo de perseguição, esse tipo de discriminação, ou não sofrem nenhum tipo, ok? E aí eu quero que vocês finalizem seu trabalho dizendo para mim se existem organizações que ajudam os refugiados, tanto no mundo, em termos globais, como nos países onde eles estão. Certinho? Então, vocês vão pesquisar estes 6 itens, façam o texto bonitinho para mim, elaborem um texto bem caprichado. Se puder, coloque imagens aí, mapas, tudo bem? Então, já sabe que isso aqui está valendo um peso importante para a sua nota. Tudo bem? Então, sobre o trabalho, qualquer dúvida, me pergunte lá no grupo, ok? E agora o nosso assunto, regionalização. O que é regionalizar? Regionalizar nada mais é do que dividir um território em regiões, certo? E para isso a gente precisa entender bem o que é uma região. Região é uma porção do território que apresenta características semelhantes. Então, para ser uma região, todas as porções do território que estão dentro daquela região, elas têm alguma coisa em comum, elas têm alguma semelhança, tá? Este critério, este item que torna esses lugares comuns dentro da região são o critério que eu vou escolher ou a classificação que eu vou fazer. Tá? Então, eu posso escolher critérios para regionalizar o espaço, tá bom? E esses critérios, eles podem ser físicos, que eu posso escolher, quero regionalizar todos os países que têm floresta temperada no mundo. Então, eu vejo todos os lugares que têm floresta temperada e coloco todos eles numa mesma região. Chamo aquela região de região das florestas temperadas do mundo. E ali estão todos os lugares do mundo que têm esse tipo de vegetação. O critério pode ser econômico. Então, eu posso querer regionalizar pela produção industrial, por exemplo. Então, quero saber que lugares do mundo têm grande atividade industrial. Então, eu vou verificar no mundo os lugares que têm grande atividade industrial, né, que são centros industriais, vou sinalizar no mapa, certo? E vou chamar aquelas regiões todas que eu sinalizei no mapa, que eu pus uma cor lá determinada, de a região que apresenta grandes centros industriais. Então, regionalizei pelo critério econômico. E aí vem o critério social, né, e o critério cultural. Tanto um quanto o outro, aliás, todos esses 4 itens, eles são critérios que podem ser utilizados para estudar o espaço e para regionalizar o espaço geográfico, correto? Por que a regionalização é importante? Porque ela nos permite estudar, analisar e compreender o mundo inteiro, de acordo com os mais diversos aspectos. Então,
A regionalização, ela me ajuda a interpretar melhor o mundo? Sim. Ela me ajuda a entender melhor o mundo? Sim. Então, a regionalização é importante porque ela me ajuda a compreender melhor como é o espaço geográfico do planeta Terra. Por que as pessoas vivem mais neste ou naquele território? Tá certo? Então, pelo estudo da regionalização, pela regionalização, eu posso compreender muitas coisas a nível de planeta Terra. Aqui eu tenho alguns exemplos de regionalização. Então, por exemplo, este é um mapa regional, certo? Que regionalização que é essa? É a socioeconômica. O que ela me mostra, gente? Quem são os países do norte do mundo e quem são os países do sul? Os países do norte do mundo são os países ricos. E os países do sul? São os países pobres do mundo. Correto? Então, o que eu fiz aqui? Todos os países ricos do mundo, onde eles estão? Sinalizei eles com uma determinada cor, certo? Então, quando eu olho esse mapa, eu sei que essa regionalização é essa socioeconômica, imediatamente eu compreendo esse mapa, porque eu sei que na porção norte desta linha azul, que é a linha geoeconômica que divide o mundo, são os países ricos, desenvolvidos, e na porção sul desta linha estão os países pobres, subdesenvolvidos, correto? Então, a regionalização aqui me permitiu interpretar este mapa, entender o mundo sobre esse ponto de vista, o socioeconômico? Sim, me permitiu entender. O mapa aqui do IDH, que é um critério social. Aquele é um critério econômico e este é um critério social. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? É ele que me diz como está a qualidade de vida da população que vive nesses países. Então, olha, o que a legenda me diz? Ela me diz da regionalização do mundo segundo o IDH. Todos os países com o azul mais forte são os países com IDH muito alto. Olha lá, o que eu tenho? Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental. Olha lá, Argentina, Chile, Austrália, Nova Zelândia, Japão, são os países com IDH muito alto. Por outro lado, eu tenho os países com IDH muito baixo no mundo, certo? Onde estão eles, gente? Olha lá, estão vendo aqui, ó? Boa parte do continente africano? Então, áreas do mundo com IDH muito baixo, quer dizer, com qualidade de vida muito baixa. Olha lá o Brasil. Como está classificado o Brasil? IDH alto, certo? Então, veja, novamente, a regionalização me permitiu fazer uma leitura do IDH mundial, da qualidade de vida dos países no mundo. Correto? Entenderam como a gente faz análise? Eu tenho aqui mais outros dois mapas que me dizem a mesma coisa. Regionalização física pela vegetação. Então, o que eu tenho? As cores me indicam as regiões vegetais do mundo. E um mapa aqui, ó, cultural. Línguas faladas no mundo. Então, pela legenda, eu consigo saber quais as línguas faladas no mundo inteiro. Por exemplo, aqui eu tenho o mandarim, certo? Essa corzinha aqui, ó, um rosinha bem clarinho, é o inglês. Olha lá, Estados Unidos, boa parte da Europa, boa parte da Austrália, ok? Então, vejam, a regionalização sempre me auxiliando na compreensão do mundo. Aí vocês vão fazer esta atividade aqui, ó. Explicar o conceito de região, dizer por que é importante regionalizar o espaço mundial, e aí vocês vão escolher um dos mapas acima, vão fazer uma análise da regionalização que está apresentada nele e escrever para mim. Então, o que você vai escrever? Explicar para mim o que você entende ao ler o mapa que você escolheu e a sua regionalização. Tá? Então, escolha um desses mapas. Escreva aqui, mapa, papapá. Qual é a análise que você faz? A regionalização está feita da seguinte forma, assim, 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 assim. O que é possível entender dessa regionalização? Eu entendo isso, isso, isso e isso dessa regionalização. Ok? Boa atividade, boa sorte, beijinho para vocês e a gente vai se falando lá no grupo, tá certo? Tchau, tchau.